Glória a Deus. Irmãos, estamos ministrando um tema que Deus colocou no meu coração. Vamos hoje para a terceira semana ministrando sobre esse tema. E o tema é Vivendo a Plenitude do Reino de Deus. Amém? Estamos usando como base o texto que está lá em Colossenses, no capítulo 1, no versículo 13 e no 14. Colossenses, capítulo 1, no 13 e no 14. Eu vou ler no meio da Revista Atualizada. Diz assim, Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção e a remissão dos pecados. Amém? Irmãos, eu tenho falado para vocês que assim como a promessa de Deus para o povo judeu, para o povo de Israel, estava ligada a uma terra, a uma área geográfica que Deus havia prometido para eles. Essa era a promessa que garantiria todas as outras promessas. Amém? O Senhor tinha muitas promessas para o povo judeu, como tem para nós, que hoje também somos o seu povo, não é? Nós somos a videira brava e fomos enxertados na videira verdadeira. Então, Deus tinha muitas promessas para eles e tem para nós, só que a promessa que garantia as outras promessas eram eles habitar na terra. E se você ler assim de uma forma assim mais geral, assim, o Antigo Testamento, você vai ver que cada vez que o povo desobedecia e se tornava indigno das promessas, Deus tirava eles da terra, não é verdade? Levava eles para a escravidão, aí quando eles se arrependiam, devolvia eles para a terra, porque a terra era o lugar do cumprimento das promessas, não é? No nosso caso, esse lugar não é uma área geográfica. Esse lugar é uma condição espiritual de nós vivermos no reino de Deus. Então, para nós hoje, a promessa que garante todas as outras promessas, né, além do Espírito Santo, que é a garantia, né, por favor, mas existe uma outra promessa, que é através dessa que Deus vai cumprir as outras promessas. Essa promessa é que nós viveríamos no reino de Deus, não é? Uma das grandes boas notícias, né? O Evangelho não é uma boa notícia, ele é várias boas notícias, não é verdade? Não é? E uma das boas notícias que Jesus trouxe é que o reino de Deus havia chegado entre nós, não é verdade? E ele já está entre nós, para que as outras grandes promessas de Deus se cumpram na nossa vida, né, semelhante àquela que havia para os judeus, uma terra que mana leite e mel. Ali eles iriam colher colheitas de plantações que eles não haviam plantado, eles iam morar em casas que não haviam construído, ali, né, o Senhor habitaria no meio deles, a partir, né, da presença que era representada pela Arca da Aliança. Ali Deus daria as grandes vitórias, as grandes conquistas. Ali Deus daria para eles, né, um nome que se tornaria famoso. Os outros povos olhariam para Israel, e como olharam, principalmente no tempo de Salomão, quando o reino chegou no ápice, não é, das suas bênçãos, onde os reis da terra vinham para ver as grandezas e as maravilhas do reino de Israel. Não é? Um desses momentos mais famosos foi quando a rainha de Sabá, que era um reino próspero, né, ela levou especiarias, tecidos que nunca tinham se visto em Israel ainda, pedras preciosas. Eu não me lembro da quantidade, mas na Bíblia ele fala de uma quantidade absurda de ouro, de pedra preciosa.
A Bíblia diz que no tempo de Salomão, a prata era tão comum em Israel que achava assim, ó, na rua. Você está entendendo? Porque os povos vinham e, por causa da sua admiração, eles ali deixavam as suas riquezas, não é, com um coração alegre, não é, com um coração feliz, né? E o Senhor, Ele tem algo maior ainda para nós no reino de Deus, não só em coisas materiais, mas principalmente nos tesouros espirituais que o Senhor quer dar para a gente. A Bíblia diz, falando sobre o reino de Deus, que o reino de Deus é como um homem que procura um tesouro muito valioso. E ele fica procurando, e um dia ele encontra esse tesouro enterrado num terreno, e ele vende tudo que ele tem, vai lá e compra o terreno para poder explorar esse tesouro. Então, o reino dos céus é comparado a um homem que encontrou um tesouro de muito valor enterrado em um terreno. Então, não é? Você pode ser a pessoa que procura esse tesouro, e o reino de Deus é esse terreno que tem um tesouro ali te esperando. Você está entendendo? Mas é óbvio, né? Nós temos que estar dispostos a abrir mão de algumas coisas, como esse homem fez, vendeu tudo que tinha, né? E ele fala dos nossos propósitos, né? Nós vivemos na terra, mas não somos mais da terra, vivemos no mundo, mas não somos mais no mundo. Aprendemos na semana passada que temos que viver como embaixadores, não é verdade? Nós nos consideramos estrangeiros para este mundo, para termos acesso a esse terreno, que é o reino de Deus, o reino do Filho do seu amor, aonde tem um tesouro precioso preparado para cada um de nós, para mim e para você. Nós não precisamos disputar esse tesouro, porque o Senhor tem um tesouro com o seu nome já preparado para você. Ele tem promessas para você. Amém? Mas olha só, não é? Não quer dizer que Deus não agia na vida do povo de Israel antes deles entrarem na terra prometida. Na verdade, não é? É no deserto que nós vemos os grandes milagres que espantaram os olhos daquele povo. Foi no deserto que eles eram guiados durante o dia por uma coluna de nuvem, à noite por uma coluna de fogo. Foi no deserto que o mar se abriu, foi no deserto que caiu o maná, o pão que veio do céu. Então, no deserto, o Senhor fez grandes coisas, tanto coisas boas, como também os grandes castigos. A terra engoliu uma galera, não é? As cobras, né, como para começaram a picar as pessoas, e muita gente morreu por causa da desobediência do povo de Israel. Então, na verdade, o deserto é um lugar de milagre, é um lugar de libertação, um lugar de mudança de mentalidade. E muitas pessoas, elas estão vivendo cura, libertação, milagres e até provisão na sua vida. E elas acham que já estão, né, usufruindo da promessa de Deus que Ele tem preparado para nós no seu reino, mas não estão. A grande verdade é que quando nós vivemos a promessa, nós precisamos menos de milagres. Você sabia disso? Não é? Por exemplo, por que na terra de Israel o Senhor não precisou tirar água da rocha? Por quê? Porque lá havia mananciais em abundância, não é verdade? Era uma terra próspera. Por que na terra prometida o Senhor não precisou mandar o maná, o Senhor não precisou mandar as codornizes? Por quê? Porque aquela terra era uma terra próspera que manava leite e mel, não é verdade? Por que não precisou abrir o mar? Porque ali os inimigos não os alcançavam, não é verdade? Tem muita gente que fala, eu queria ter né, ver o milagre do mar se abrir. Rapaz, você tem que ficar encurralado. Está disposto a ficar encurralado pelo inimigo aí? Né? Talvez você não precise ver o mar abrir, não é verdade? Não é? Então, olha só, tem muitas pessoas hoje na igreja que frequentam o culto, como esse aqui,
que eles têm um milagre de Deus na vida deles. Mas se a gente for fazer assim, sabe, uma avaliação verdadeira da vida dessa pessoa, aquilo que acontece na vida dela é mais comparado com o que acontecia no deserto com o povo de Israel ou na terra prometida que manava leite e mel. Nós precisamos viver a plenitude do reino de Deus, porque é nessa condição espiritual que todas as promessas de Deus vão se cumprir na vida da gente. E nós temos aprendido que a questão de ver uma promessa não é simplesmente um direito ou um privilégio que você tem, embora seja também, mas acima de tudo é um dever. Fala assim, dever. Por quê? Porque se você não vive essas promessas, você não glorifica o nome do seu Deus. As outras pessoas têm que olhar para você e não devem perguntar onde está o seu Deus, como nós vemos, né, quando o povo estava fracassado, os povos inimigos perguntavam, mas tem que, por causa da sua vida, dar declarações poderosas e gloriosas de louvor e reconhecimento que não há outro Deus, senão o nosso Deus. É ou não é verdade? Isso aconteceu através da vida de muitas pessoas, da vida de Sadraque, Mesaque e Abednego, da vida de Daniel, e tantas outras pessoas que, sabe, os próprios inimigos tiveram que reconhecer a grandeza. Não é? O rei que mandou o Sadraque, Mesaque e Abednego para a fornalha, como é que é o nome dele mesmo? Alguém me ajuda aí? Quem? Foi Nabucodonosor mesmo? Vocês têm certeza? Pensa aí. Eu estou perguntando porque eu não tenho, viu? Se eu tivesse, eu já tinha falado. Eu me lembro agora do nome do cabra. Né? Então, esse cara, por causa da grandeza do que Deus fez na vida de Sadraque, Mesaque e Abednego, ele declarou: gente, não há Deus igual ao Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Não há. Não é? Porque eles estavam acostumados com deuses que pediam que eles lançassem seus filhos no fogo. É ou não é verdade? O Deus Sadraque, Mesaque e Abednego, quando os filhos dele iam lançar no fogo, ele entrava junto, para não deixar se queimar. É Nabucodonosor mesmo? Olha aí, você está me entendendo? E mesmo assim, depois ele comeu capim, né? Mas ele teve que reconhecer a grandeza de Deus, amém? Então, nós temos na verdade um dever. Quando você entender que é um dever seu viver as promessas, e você começar a mudar a sua oração e falar assim: Senhor, eu preciso glorificar o teu nome, e se eu não viver as promessas, eu não vou fazer isso direito, me ajuda a ser um verdadeiro adorador em espírito e em verdade. Meu irmão, a sua vida vai começar a mudar, né? E aí ele vai te conduzir a você, de fato, usufruir da plenitude daquilo que ele tem preparado já para você no seu reino, amém? Nós estamos vendo aqui, nós falamos que o reino de Deus é muito maior do que a igreja, porque ele é eterno, a igreja não é eterna, a igreja teve um dia para começar e tem um dia para terminar, vai muito além do reino natural e humano. Esse reino também vai ter fim, um dia isso tudo acaba, mas o reino do Senhor nunca vai acabar, amém? E na verdade tudo isso aqui é só uma sombra das coisas do reino de Deus. Nós vimos que estar no reino de Deus nos traz 4 benefícios básicos. O primeiro é que a gente sai do império das trevas, do domínio, do lugar onde Satanás tem autoridade, do domínio sobre ele, porque se você está no reino das trevas, você está no ambiente onde ele tem autoridade. E se você está lá, né? Se você está lá, você é dele. Eu não sei você, mas tudo que tem na minha casa é meu. Entendeu? Tudo que tem na minha casa, o quê? É meu. Se você esquecer uma coisa na minha casa, não é meu, para pegar você tem que pedir permissão, tem ou não tem? Por quê? Porque o ambiente lá é controlado por mim, você está entendendo? Não é? Quem está, né, na casa do diabo, né, e a Bíblia diz que ele é valente, sim ou não? Sim. E alguém para amarrar ele tem que ser mais valente do que ele, né? Então o primeiro benefício é você sai de lá. O segundo é que você vai viver a justiça, né, do reino de Deus. O texto de Romanos 14, 17 fala assim, porque o reino de Deus não é comida nem bebida. Nós vimos também o que não é o reino de Deus,
mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Amém? Semana passada nós vimos sobre justiça e hoje eu quero falar com você sobre paz e alegria, se assim o tempo nos permitir. Amém? Vimos então que não é se nós vivermos no reino de Deus, nós vamos viver debaixo da justiça dele. A injustiça deste mundo, esse mundo é um mundo de injustiça, pode até gerar algum tipo de dificuldade na nossa vida, mas no final vai colaborar para o nosso bem, porque todas as coisas colaboram juntas para o bem daqueles que amam a Deus. Amém? Não é? Crises, fala assim, crises, são caminhos de prosperidade que Deus prepara no meio da tempestade para aqueles que fazem parte do seu reino. Dá glória a Deus aí. Glória a Deus. Não, meu irmão, não tenha medo da crise. Amém. Amém? Nós temos que combater tudo que gera crise, porque a gente não se importa só com a gente, mas quando vem a crise, não é? Quando a gente olha para a história da igreja, tem horas que a gente tem que orar por uma crise, porque daí o negócio começa a ficar bom para o nosso lado. Amém? Aleluia? Mas vamos falar hoje então sobre paz e alegria, paz no Espírito Santo e alegria no Espírito Santo, amém? Vamos começar então com um texto que está lá em Filipenses, no capítulo 4 e no versículo 7, Filipenses 4, 7, meus irmãos, assim que nós colocamos o forro aqui, nós vamos colocar o data show, porque não dá para colocar o data show sem forro, não dá, né, Brian? Cadê o Brian? Não dá, né? O Brian disse que não dá, então não dá. Vai ficar mais fácil para vocês acompanhar a leitura, mas abra sua Bíblia, por favor. Filipenses, no capítulo 4, no versículo 7, diz assim: E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Amém? Então, irmãos, assim como a justiça é uma justiça no Espírito, ou seja, você só vai viver essa justiça se você for guiado pelo Espírito Santo. Amém? Como que você sabe se você é ou não é guiado pelo Espírito Santo? Bom, aqueles que são guiados pelo Espírito Santo têm na sua vida a manifestação do fruto do Espírito. Fala assim, fruto do Espírito. Está lá em Gálatas 5, 19, alguma coisa ali, 20, 21. Oi? 17, ó, errei por 2. Né? Então, se você é guiado pelo Espírito Santo, esse fruto é gerado na sua vida. Amém? Se você só tem o Espírito Santo, mas não é guiado por ele, então ainda esses frutos não são evidentes na sua vida. Mas agora é interessante que esse texto ele começa assim, ó, e a paz de Deus que excede todo o entendimento. Primeira curiosidade com relação a essa paz que você vai viver no reino. Você não precisa entender ela para viver. Muitas vezes eu aconselho pessoas e, meu irmão, tem quadros assim da vida da gente que de fato assim são quadros complicados, não é verdade? Quem já viu um quadro complicado na sua vida aí? Quadro complicado, às vezes é doença, às vezes a pessoa se meteu numa condição financeira que vai demorar às vezes meses ou anos para ela voltar a se equilibrar. Às vezes é problema de relacionamento, é com os filhos, com o cônjuge, trabalho, e muitas vezes as pessoas perguntam para mim assim, ó, mas missionário, como que eu vou ter paz no meio dessa situação? Quando a gente pergunta como, é porque a gente está querendo entender, não é verdade? Bom, então já começa por aí, meu irmão, não é para você perguntar como, é para você crer. Para o quê? Para crer. Tem coisas na Bíblia que a gente tem que entender.
não é? Além de crer e entender. Mas tem coisas na Bíblia que a gente tem só que crer, não é? Nas terças-feiras eu estou falando sobre algumas doutrinas bíblicas básicas. Estamos falando sobre salvação, não é? Possivelmente vamos falar sobre graça depois, mas vai ter uma hora que eu vou falar sobre trindade. Trindade é uma coisa que não tem como entender, é para crer, não é? A gente pode explicar, existe a trindade, que é a natureza de Deus, e existe a doutrina da trindade. A doutrina da trindade é explicável, mas a trindade, não. Você está me entendendo? Então, explicar a doutrina é uma coisa, explicar a trindade é outra coisa, né? Vamos dar bases bíblicas, por que nós cremos que Deus é Pai, é Filho, é Espírito Santo. Aí se você perguntar para mim, mas missionário, como? Bom, aí eu não sei te explicar, meu filho. Você está aí, não dá, não é? A doutrina, o porquê que nós cremos, eu te explico. Mas como que ele é um, que é três que é um ao mesmo tempo? Ah, meu filho, tá doido, não tem nem cabelo suficiente para pensar nessas coisas. Né? Então, a Bíblia diz aqui que a paz de Deus, ela excede todo o entendimento. E aqui já vai uma dica para você. Se você é uma pessoa que tem uma mente muito positivista, que você quer entender tudo, rapaz, você não vai ter paz. Você não vai ter o quê? Ter paz, não é? Salomão, ele disse que ele dedicou a vida dele a entender o que acontecia na terra. E ele disse que o sábio que conhece essas coisas todas, ele tem só uma vantagem, quer dizer, uma vantagem não, ele tem só algo a mais do que o tolo, que não consegue entender tudo. E o que ele tinha mais? Preocupação. Não é? Ele encontrou só enfadonho e cansaço. Ele resumiu, não é, todo o esforço da vida dele em uma atitude vazia de correr atrás do vento, não é? Então, já de início aqui, você já tem que, se você quer viver em paz, você não pode condicionar a paz a uma condição onde você olhe, não, agora dá para ter paz, agora sim, não é? Porque olha só, né, muitas pessoas, quando, na verdade, elas não buscam a paz de Deus, elas buscam uma condição aonde elas têm uma expectativa que nesta condição elas terão paz. Essa é a grande realidade. Sabe, por isso que muitas pessoas, elas não encontram essa paz, porque elas estão buscando não a paz. Elas idealizam na mente delas, né, uma condição, entendeu, de paz, né? E elas imaginam que quando elas estiverem naquela condição, elas vão ter paz. Mas na verdade, não tem. Você está entendendo? Né? Não é essa a condição. A paz, ela vem de Deus, amém? E essa paz, ela excede todo o entendimento. E por que essa paz é tão importante? Porque essa paz, ela vai guardar, diz aqui, ó, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Irmãos, essa paz não é uma paz circunstancial, não é uma paz ligada ao que está acontecendo ou ao que não está acontecendo, não é uma paz ligada ao que se tem ou o que não se tem, é uma paz que está ligada à ação do Espírito Santo dentro de nós. E eu asseguro a vocês que a falta de paz que gera, sabe, as preocupações, a falta de paz que geram as insatisfações, as dúvidas, as cobiças, você está me entendendo?
Por exemplo, quanto mais, se você perguntar para a pessoa o que ela precisa, e quanto maior for a lista que ela te dá do que ela precisa, menos paz essa pessoa tem. Porque uma pessoa que tem paz, ela precisa de pouco ou quase nada. Sabia disso? Uma pessoa que tem paz, ela precisa de pouco. Não precisa de muita coisa. Porque, na verdade, não é as coisas, se a gente não souber administrar as coisas, elas serão como, né, uma ripa rachada no barril onde nós guardamos a paz que Deus dá para a gente. E aquilo se torna um consumidor de paz. Você está me entendendo? Né? Você nunca vai ver, por exemplo, os filhos brigando por um lugar no sofá, numa casa onde não tem sofá. Então a casa não tinha sofá, sentava cada um do jeito que dava, e comprou um sofá, ficou melhor, sim ou não? Mas agora eles já começam a brigar, porque cada um agora tem um lugar no sofá. A pessoa levantou, alguém levanta do sofá, principalmente no inverno, né? Onde é que a gente vai sentar? A gente põe a mão assim, está quentinho, está gelado, põe a mão onde? Vai sentar onde está quentinho, né? É assim ou não? Né? Aí chega você, eu estava sentado aí, sai do meu lugar. Poxa, começou a briga, né? Você começou a perder a paz, né? Então, eu asseguro a você que os grandes problemas que nós temos no mundo hoje, eles se originam na falta de paz. Por que alguém rouba? Por que alguém rouba? Porque não tem paz. Por que alguém tem dificuldade em cumprir suas responsabilidades? Por que as pessoas não gostam de ser cobradas? Rapaz, já cobrou, já tirou minha paz. Não, é que você já não tem paz. Então qualquer coisa incomoda. Por que existe corrupção? Por que existe a ganância, a concupiscência, a maldade? Por que existe, sabe, as disputas, as facções, as fofocas, os julgamentos? Por que existem essas coisas? Porque as pessoas não têm paz dentro delas, meu irmão. A mente delas e o coração delas estão expostas a um contexto de conflito, de contenda, de guerra, de insatisfação, meu irmão. Sabe, a pessoa ela vê até o cabelo que não tem no ovo incomoda ela. Não é? Eu acho muito interessante quando a gente está comendo na casa de alguém assim, e alguém olha assim e encontra o cabelo e faz aquela cara esquisita, sabe? Tipo assim, como se, rapaz, como que um cabelo está na comida? Bom, se não fui eu que fiz a comida, a probabilidade com o cabelo ali vai ser grande. Entendeu? E você não sabe como naquela hora não ter cabelo me dá paz. Você fala assim, ó, não é meu. Olha esse cabelo que enche, não é meu, não precisa nem falar comigo sobre o cabelo, porque não é meu. Ai, Jesus, né? Mas aquilo ali já é um motivo para a pessoa, não é verdade? Né? Já é um motivo para a pessoa ficar brava, aborrecida, pô, um cabelo, pastora, que eu tenho nojo de cabelo. Rapaz, se você tivesse mais paz, você teria menos nojo. Essa é a grande realidade, não é? Quem tem mais paz tem menos qualquer outra coisa que gera qualquer sensação desagradável, qualquer desconforto, qualquer motivo de contenda, de reclamação. Você está me entendendo? E hoje, meu irmão, sabe, as pessoas vivem numa guerra dentro delas mesmas. Uma guerra. Elas brigam com elas mesmas. Tem gente que é um Rambo dentro dele. Ele mata um monte de gente, com faca, com flecha, e ele pega e torce o pescoço, e o cara é ninja. Você está me entendendo? Não é? Porque dentro dele ele faz e acontece, meu irmão. Ele, que esse pinha, não sei o quê, porque, nossa Deus. Não é? Sabe, tem gente que tem aquela ganância dentro dele e fica pensando, rapaz, se eu morasse numa cobertura, e aí com piscina, e fica lá sentado no sofá quente, né? Não tem nem picanha para comer em casa. E aí, vai lá e fica
buscando, fugindo daquela circunstância ali, imaginando uma condição ideal que ele não tem. Na verdade, tudo que ela precisa é paz. Amém? Então, a paz, ela é importante porque ela guarda o nosso coração e a nossa mente de todas essas coisas, todo esse ambiente maligno que existe nesse mundo, né? Esse mundo, ele é o vale da sombra e da morte, mas a Bíblia diz que nós andaremos nesse vale e pessoas serão atingidas, 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua direita, então você não será atingido. Por quê? Porque o seu coração e a sua mente, elas estão guardadas, seguras pela paz, uma paz que você não entende, que se alguém perguntar para você, como é que você consegue estar em paz desse jeito? Nem eu sei que eu estou em paz. Você está me entendendo? Não é? A Bíblia diz que a gente tem que explicar as razões da nossa fé, não as razões da nossa paz. Porque a fé, ela tem explicação, mas a paz, ela não tem explicação. Amém? E por que ter o coração e a mente guardada é importante, né? A paz é importante porque guarda a nossa mente e o nosso coração. E por que ter a mente e o coração guardado pela paz, né? É importante, porque lá em Provérbios 4:23 diz assim, ó: sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Então olha só, meu irmão, existe uma promessa poderosa, no meu entendimento, uma das principais promessas bíblicas que Jesus revela para nós, quando, através do exemplo da mulher samaritana, daquele momento que ele se encontrou com ela, não é? Quando ele falou, eles estavam discutindo sobre adoração, os judeus adoravam no templo, os samaritanos no monte, né? E Jesus falou assim, gente, vai chegar um tempo que não vai ser nem no templo, nem no monte, e já chegou o tempo, porque o Pai está à procura de verdadeiros adoradores em espírito e em verdade, porque ela não entendia, sabe, porque ela tinha uma vida cheia de confusão, porque ela tinha uma vida cheia de conflito. Imagina, a mulher estava no 5º casamento, não é verdade? Era 5 já? E esse que ela tinha era SA, Sociedade Anônima, não era dela, ou não era só dela. Você está me entendendo, né? Que negócio, não tem condição de ter um só para mim, vão compartilhar. Hoje as pessoas fazem isso, não é verdade? Às vezes, como uma casa na praia compartilhada, a pessoa não tem condição de comprar sozinha, vai lá e usa por cota. Não, ela tinha uma cota lá de um homem lá. Gente, imagina o conflito que essa mulher vivia. E quanto mais conflito nós vivemos, mais razões e motivos nós achamos para não dar aquilo que Deus nos pede através das Escrituras. E a gente começa a motivar, não é porque não, e a gente começa até a entrar numa discussão teológica, doutrinária, como estava entrando ali a mulher samaritana com Jesus. Porque a doutrina dos judeus era no templo, a doutrina dos samaritanos era onde? No monte, não é? E eu acho que se eu tivesse naquela época lá, se eu fosse um cara apegado à doutrina, eu acho que eu ia ir para o monte, porque está escrito que eu elevo meus olhos para, não para o templo, de onde virá o meu socorro. Então, sabe, às vezes nós temos umas divergências de fé, porque eu creio assim, porque eu creio assado, mas essas divergências, na verdade, são só motivos e razões que nós usamos para não dar para Deus aquilo que Ele nos pede. E por que buscamos essas razões? Porque não temos paz. Vivemos em conflito. Você está me entendendo? E aí Jesus diz algo para ela assim, que é essa promessa, né? Que eu quero falar para vocês. Se você soubesse quem é que está lhe pedindo. Aí vou parafrasear, tá bom? E o que Ele pode te dar se você atender o pedido? Você me pediria. E eu te daria a água da vida. Do seu ventre fluirão rios de água. Pois é. Mas através do coração que essa fonte brota. Porque do coração procede as fontes da vida. Da onde? O coração está falando da sua alma, amém? Sim.
Não está falando do miocárdio, não é? E a sede dos sentimentos, né, em alguns povos é o coração, em outros povos é o ventre, não é verdade? Não é? Te amei de todo o meu coração, aqui é romântico, mas tem lugares que a pessoa fala assim para você assim, te amei de toda a minha tripa, e é romântico também. É porque o sentimento vem das entranhas, é verdade ou não é? É uma questão cultural, por isso que ele falou ventre, né? E por isso que aqui fala coração, né? O contexto cultural aqui é diferente, o contexto cultural de Provérbios é um, o contexto cultural da mulher samaritana é outro, completamente diferente, né? Então eles estão usando palavras que dão o mesmo sentido em culturas diferentes, mas ele fala da alma da gente, através da sua alma, o Senhor, Ele vai fazer com que flua um rio de águas da vida, de águas que correm para a vida eterna, meu irmão, e por isso que é importante guardar seu coração, porque é do seu coração que procede essa fonte, não é? Então olha aqui para mim, sabe, uma pessoa que não tem paz, ela tem uma fonte contaminada, que dessa fonte, se não for purificada, não vai haver o fluir dessa água. Sabe aquela pessoa encrenqueira, aquela pessoa briguenta, ou aquela pessoa que fica emburrada muito fácil. Esses dias, né, a Lara está num momento difícil da vida dela, ela está começando a expressar, entendeu? O temperamento, sabe, que ela tem, e tem dias de tarde assim que ela está meio agitada, eu falo assim, sai lá em nome de Jesus, opa, sai. Igualzinha a mãe dela, e quer ficar brabona, e esses dias eu não dei negócio para ela, ela ficou brabona, e saiu correndo para o quarto, e deixou o chinelo jogado no meio do caminho, e se jogou no quarto, e ficou chorando lá, e eu fiz de conta que nada estava acontecendo. Daqui a pouco ela desce emburrada, senta do meu lado, longe assim no sofá, ela vem vindo, daqui a pouco ela colou em mim, e já estava tudo bem. Ela foi buscar o chinelo dela, a Lua, que a cadelinha dela, tinha ruído o chinelo dela, já é o terceiro chinelo dela que ela rói. Eu falei assim, filha, tu viu que tu perdeu? Além de ir no lugar que tu queria, tu perdeu o que tu tinha. Toda pessoa que fica emburrada perde. Se ela não aprender isso agora, pequenininha, 6 anos, que está aprendendo chinelo, quando ela crescer, ela vai perder coisas maiores. E você sabe que uma pessoa emburrada perde. Perde ou não perde? Perde. Por quê? Porque, sabe, da alma dela flui algo que faz ela perder. Ela perde em casa, ela perde no trabalho, ela perde na vida, no mundo, ela perde com Deus, que é a pior perda que nós temos, é quando nós perdemos com Deus, porque Ele é o Deus da nossa provisão. Amém? Então, sabe, a paz de Deus, ela guarda o seu coração, e o seu coração guardado de todo esse conflito, todas essas coisas, todas essas mazelas, todas essas problemáticas, todas essas insatisfações, sabe, todos esses rancores, essas mágoas, essas irritações, esses motivos, esse temperamento, esse seu jeito, meu irmão, é uma tragédia, isso não é verdade? Sabe, você anda seguro, você anda em paz, você começa a ser outra pessoa. Você está me entendendo? Né? Agora, pastor, como ter paz? Né? Não dá para entender essa paz. Mas a Bíblia nos ensina um caminho de ter a paz, sim ou não? Não é? A paz com Deus, a paz, que é a paz no Espírito Santo, né? É justiça no Espírito, paz no Espírito e alegria no Espírito. Todas essas 3 coisas vêm do nosso relacionamento com o Senhor, amém? A base de tudo para a nossa vida é relacionamento com Deus. Ontem, o Maneco, eu paguei o Maneco para o Maneco fazer aconselhamento comigo. Ele foi cortar meu cabelo. Por enquanto que ele cortava meu cabelo, não podia fugir de mim, não é verdade? Não é? Até porque eu não sou Rapunzel, tem que ficar bem pertinho de mim para cortar meu cabelo. Né? Quase colado. Você está entendendo?
Entendeu? Eu falei, hoje o maneco não escapa do aconselhamento, meu irmão. Hoje eu pego ele. Não é? E o bom é fazer aconselhamento com pergunta, né? Eu comecei a perguntar, mas a pergunta nem era para aconselhar ele, a pergunta que eu queria saber uma resposta sincera dele, como minha ovelha, como membro dessa igreja, né? Como um dos membros que são atuantes aqui na igreja. Comecei a fazer perguntas sinceras para ele, mas daqui a pouco já rolou o discipulado, amém? Aí eu paguei ele, né? Quer dizer, eu paguei ele para ele ser aconselhado, não é? Na verdade, eu paguei pelo corte de cabelo, você está me entendendo? E nós falamos algo sobre uma coisa muito importante, né? Irmãos, olha só, qual o pré-requisito para a gente ter um relacionamento com Deus? Aceitar o sacrifício de Cristo na cruz, não é verdade? O principal aspecto da graça não é te livrar do inferno. A graça, na verdade, ela abriu um acesso para você ter um relacionamento com Deus. Deus não te salvou para te tirar do inferno. Ele te salvou para você ter um relacionamento com Ele como brinde. Como o quê? Ele te livrou da condenação. Mas esse não é o objetivo principal, é consequência. Não é? O Senhor, Ele é um Deus relacional. A graça de Deus não é unilateral. A graça de Deus é relacional. Tiago diz, achegai-vos, pois, a Ele, e Ele chegará a vós outros. Não é verdade? Né? Você dá um passo, Deus dá outro. Você dá um passo, Deus dá outro. Deus não é tímido, não é? Porque os tímidos não herdarão o reino dos céus. Mas, né, Deus, Ele não invade a sua vida. Deus não é demônio, amém? Quem invade a sua vida é o quê? Deus não invade a vida de ninguém. Deus, ele dá um passo, espera você dar um passo, Ele tem uma ação, espera uma resposta, né? E nessa interação, a graça de Deus vai se manifestando na sua vida. Então, a paz, ela é fruto de um relacionamento pessoal com o Senhor. Você não tem que se relacionar com Deus, você não tem que largar o pecado para se relacionar com Deus. Você tem que se relacionar com Deus para conseguir largar o pecado. É diferente, não é? Uma mente legalista, uma mente religiosa, ela entende que primeiro eu tenho que deixar a desgraça para me relacionar com Deus. E nesse contexto, qual é o principal objetivo da graça? Ah, não, o principal objetivo da graça é que o Deus sabe que eu vou pecar, vou continuar pecando, então eu vou pecando, Ele vai me perdoando, eu vou pecando, Ele vai me perdoando, até que chegar o dia que eu não sei onde é que eu não vou pecar mais, aí eu vou poder ter um relacionamento com esse. É daí que vem o conceito da hipergraça. A graça não é uma condição onde você peca e não tem uma colheita negativa. A graça é uma condição de proximidade com Ele, onde Ele te coloca em lugares altos, aonde o pecado não se torna mais ameaça para a sua vida. Você está me entendendo? Mas eu me lembro que, sabe, logo que eu converti, né, eu era assim um jovem normal, tirava o nor e ficava só o mal, um jovem mal. Amém? Então, eu ia para as baladas, aquela coisa, meu irmão, e lá em Porto Alegre, lá tem uma rua chamada Voluntários da Pátria. E essa rua é uma rua famosa por prostituição. E volta e meia eu ia lá fazer não sei o que, não vou contar para vocês. E eu me lembro um dia, irmãos, e eu passava lá de noite, rapaz, eu era atraído para aquele lugar. Às vezes eu tinha até namorada, não era falta de nada, não, era o pecado mesmo, amém? Que me dominava. E eu me lembro que um dia eu estava voltando para casa à noite, de ônibus, já era crente, e o ônibus que eu peguei passou por perto ali daquela rua, e eu me lembro que eu passei por ali, e eu não senti vontade de ir lá consumir dos produtos que eram oferecidos naquela rua. Meu irmão, eu senti um calor dentro do meu peito, assim, sabe, tipo assim, algo, eu estava preenchido, eu não tinha mais aquele vazio que eu tinha, que eu ia lá para poder buscar uma satisfação ilusória que a gente não encontrava. Rapaz, aquilo me deu uma alegria, sabe, eu senti um regozijo dentro de mim,
Eu não consigo explicar por quê. A sensação mais assim, próxima que eu consigo explicar, é o que eu senti como um calor assim, que eu me senti preenchido, me senti completo. O que é isso? É graça. O que é isso? Graça. É a graça. A graça que me dá acesso a um relacionamento com o Pai. E esse relacionamento me completa. Faz o que comigo? E você não vai precisar dessas outras coisas aí. Logo que eu converti, essa música que os irmãos tocaram aqui hoje, eu me lembrei hoje aqui do Kleber Lucas. O Kleber Lucas está meio desviado, mas a música continua sendo santa. Né? Todos que choram aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus. Rapaz, quando eu converti, essa música tinha sido lançada. Então ela tocava muito nas igrejas, nas rádios evangélicas. Eu tinha vários, naquele tempo, CD de música, né? Eu tinha do Sepultura, do AC/DC, só os satanistas. Eu gostava de rock, né? Eu me lembro que um dia, depois que eu voltei do meu encontro, eu cheguei em casa, peguei um monte de CD assim, meu irmão, tinha gastado um dia não naquele CD, fui comprando ao longo de um tempo, né? Peguei, quebrei tudo, joguei no lixo, entendeu? Aí eu joguei no lixo, eu estou indo para casa, voltando para dentro, eu falei, acho que não está bem quebrado não, pisei mais um pouco para ter certeza que ninguém ia pegar aquele negócio lá para ser amaldiçoado, não é? E eu comecei a escutar só música de crente, só música evangélica. E uma vez eu cheguei em casa, depois do serviço, e para o cursinho, do cursinho, saí com os colegas do cursinho, já estava na igreja, né? Isso foi antes dessa sensação que eu te falei. Dei uma passada nessa rua bendita aí que eu falei para você, fui para casa. Cheguei em casa e fui, e eu tinha costume de levar um radinho que eu tinha para o banheiro, né? Eu não tinha essa tecnologia que tem hoje, 20 anos atrás, 21 anos atrás, quase 22 anos atrás, pensa. E eu fui tomar banho, e eu gostava de tomar banho, eu sempre gostei de dormir escutando música, e eu mudei de música, agora escutava louvor. Aí eu fui para o banheiro, botei o louvor, veio uma sensação em mim assim, ixi, rapaz, pequei. Não vou nem ligar esse rádio aí, velho. É que sai um raio dele aqui, me electrocuta bem na hora que eu ligar o chuveiro. Não é? Me sentindo ruim, me sentindo sujo, me sentindo esquisito. Entendeu? Meu irmão, o Espírito Santo falou para mim na minha mente assim, ó. Ele me fez uma pergunta, é tu que é digno de louvar ao Senhor, ou é o Senhor que é digno de ser louvado? Eu respondi, porque eu já estava lendo Bíblia. A primeira coisa que eu fiz foi começar a ler Bíblia. Você está entendendo? Eu falei, não é ele que é digno de ser louvado, então louva. Você está me entendendo? Não é? Todo ser que respira, louve. Dei uma respirada, meu irmão, liguei o somzinho, comecei a tomar banho, louvando o Senhor e senti a glória de Deus aquele dia ali. E aquele dia eu aprendi, pela prática, que mesmo, sabe, todo esquisito, tendo acabado de cometer um pecado, eu posso me achegar a Ele, Ele me aceita, e se eu não sair de perto dEle, aí depois eu senti esse calorzinho que eu falei para você. Completo. Você está entendendo? Isso é graça. Isso é o quê? Graça. Sabe, te dá a condição de, independente da sua condição, de você ter um relacionamento com Deus, de você se chegar a Ele, porque você quer Ele, não porque você quer outras coisas, e Ele te completa. Eu gosto de uma frase que eu ouvi uma vez, que todo ser humano tem um vazio em si do tamanho de Deus, para você ver o quão grande é o vazio que nós temos, por isso tantos conflitos, por isso tanto problema, por isso que temos um coração tão exposto, mas a paz, ela guarda o nosso coração, amém? Aleluia! Outro ponto interessante aqui, não é? Eu não li o texto, né? João 16:33 diz assim, João 16:33 diz assim, eu digo isso para que, por estarem unidos comigo, vocês tenham paz. Né? A nossa paz não é circunstancial. E às vezes, eu vou dizer uma coisa para você, às vezes o Senhor deixa acontecer problemas na nossa vida. Quando a gente começa a falhar na nossa união com Ele, Ele deixa coisas acontecer para que a gente entre em conflito e para que você possa conhecer, opa, se isso está gerando conflito comigo, em mim, é porque eu estou me afastando do Senhor. Porque se você está perto do Senhor, você vai perder a paz? Não. Porque essa paz nós temos por estarmos unidos com Ele, não é?
relacionamento com o Senhor. Pastor, como que eu faço para começar a ter uma vida com Deus? Meu irmão, começa a ter um devocional diário, começa a ter um tempo sagrado para o Senhor. Entre no seu quarto, fecha a porta, fala em segredo com o seu pai que te ouve, e o seu pai que te ouve em segredo, ele vai te recompensar. Qual é a recompensa de falar, de ter esse momento em segredo com o seu pai? Qual é a maior de todas as recompensas? É que ele vai te ensinar a ter uma vida com ele, não só dentro do quarto, mas é no quarto. Não é aqui, é onde? É no quarto que nós aprendemos a ter uma vida com Deus. Não é esse quarto, não precisa ser seu quarto, né? A gente chama do lugar secreto, né? O meu lugar secreto nunca foi o quarto, você está me entendendo? Até porque quando eu morava com a minha mãe, eu não dormia sozinho, tinha mais 2 irmãos que dormiam no mesmo quarto que eu. Saí da casa mesmo porque casei, aí também não vou dormir sozinho, não é verdade? Não é? E aí geralmente a sala, hoje eu tenho um escritório que eu estou fazendo dele meu lugar secreto. Não está bem secreto ainda, mas daqui a pouco ele fica secretíssimo. Amém? Né? E ali, a recompensa, a maior recompensa que o teu pai, que te ouve em segredo, vai te dar, é que ele vai te ensinar a viver uma vida com ele constantemente. Sabe, Ele está dentro de você. O Espírito Santo está aí para te ajudar nas suas fraquezas, está aí para te ajudar nos seus problemas diários. Sabe, você vai conseguir ter uma conexão poderosa com Ele. Esse é o grande objetivo de uma vida devocional. Na verdade, isso é uma vida devota ao Senhor, amém? O devocional tem esse objetivo. Senhor, eu vou entrar no quarto agora, que eu vou fechar a porta, eu vou falar com o Senhor em segredo, e eu preciso que o Senhor me ensine a ver uma vida com o Senhor fora desse quarto aqui. Quando eu for para a sala, quando eu estiver com meus filhos, com a minha esposa, no trabalho, na faculdade, eu tenho que aprender a ver contigo em todos esses ambientes. Rapaz, isso é poderoso, não é verdade? Amém? E aí você vai ter paz em todos esses ambientes. Por quê? Porque por estarem unidos com Ele, nós teremos paz. Ele diz, no mundo vocês vão sofrer, ou terão aflições, não é segundo a tradução, mas tenham coragem, ou tenham ânimo, eu venci o mundo. Ele venceu o mundo por nós. Ele nos dá a vitória sobre o mundo, não é? E outro ponto aqui interessante é que a obediência aos mandamentos, elas colaboram para a nossa paz, não é? Porque, olha só, porque na verdade uma vida completa com o Senhor é assim, ó, Ele diz, se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, nós nele, e a palavra dele em nós. Então daí, a obediência à palavra de Deus, ela completa a nossa paz. Aí, a sua condição vai mudar. Hoje talvez, você tenha conflito para obedecer. Rapaz, tem que fazer, tem que perdoar, tem que andar a segunda milha, tem que dar outra face. Meu irmão, rapaz, se você tem conflito para vir no culto, meu irmão, você está enrolado. Que de tudo é a coisa mais fácil que a gente tem que fazer para Deus, não é verdade? Né? Aí vai mudar de lado. Você vai começar a ter conflito agora quando pensar em desobedecer. Só em pensar no pecado você já tem conflito. Sabe, depois desse tempo que eu falei para vocês, que eu senti esse calorzinho, até eu senti esse calor e eu dei umas vaciladas, mas depois desse calor aí eu andei com Jesus, amém? E eu tinha um amigo meu, tenho ainda, eu gosto muito dele, ele foi para a igreja e desviou, né? Mas é um cara muito gente boa, a gente cresceu junto, o nome dele é Bira, né? Volta e meia quando eu vou em Porto Alegre, eu vou até a casa dele, ele não é crente hoje, e eu levei ele para a igreja. Aí um dia esse cara me convenceu de ir por um bar que tem lá em Porto Alegre, o Bar Opinião, é um bar meio discoteca assim, o nome é bar, mas parece discoteca. E eu pensei assim, eu vou ir para não deixar o Bira pecar, eu não vou deixar esse cara sozinho, ele vai pecar, entendeu? Eu vou lá, meu irmão, e eu não vou deixar esse Bira pecar. Só que o Bira, pensa num cara ligeiro, meu irmão,
Ele já tinha marcado com 2 gurias, que eram ex-colegas de trabalho nosso. Entendeu? E ele já tinha armado com uma menina, que pensa numa menina, meu, que deu umas voltas para conseguir tirar uma lasquinha dela e nunca consegui. E aquele dia eu estou lá, Igor, e veio as 2 colegas, e uma das 2 era essa menina. Eu olhei para a cara do Bira assim e falei: Bira, tu é o Satanás, para trás de mim, Satanás. Ele falou: não, César. E eu confesso para vocês que, assim, por frações de segundos, eu cheguei a pensar, eu falei: só dessa vez. Meu irmão, quando eu pensei isso, me deu um negócio ruim dentro de mim. Entendeu? Não é? E você sabe como é que é a mulher, né? Quando quer dar em cima de alguém. Vem cá, meu amor. Não? Vem cá, Yukio. Vem cá. Vem cá, Igor. Ó, você sabe que elas ficam assim, sabe? Você já viu mulher dando em cima de um homem? Fica que nem mosca na merda, não é verdade? Fica assim, ó. Ela é? E fica do lado, e pergunta. É ou não é verdade? Aí o cara fica meio encabulado e fica assim, ó, e mexe no cabelo. E, meu irmão, ó, mexeu no cabelo, chuta que é laço. Né? Pode ser que você não pegue piolho, mas pega a pombagira, pega Exu, pega tudo, meu irmão. Não é só ela que você vai pegar, não. Obrigado. Meu irmão, pensa, antes era tudo que eu queria. Entendeu? Cara, aquilo me deu um desconforto. Eu falei assim: Bira, eu vou embora. Meu irmão, e saí, não tinha Uber naquela época, saí na frente, peguei um táxi, estou indo para casa. Eu tinha daquele celular da Nokia pequenininho assim, sabe, aqueles azulzinhos assim, lembra? Naquele tempo de aqueles celular bem pequenininho. Daqui a pouco eu olhei assim na Bina, era o Bira. Ele falou: ô Sérgio, eu falei: não, vem aqui que eu também não vou ficar aqui não, cara. Essas mulheres são doidas. Eu falei: são mesmo. Voltei com um táxi, peguei e foi embora para casa. Não é? Sabe, porque cara, eu comecei a me sentir desconfortável com aquela situação. Mas o que é isso? Relacionamento com Deus. Quando o apóstolo Paulo diz que a graça que Deus ele não deixou em vão, é que ele não perdeu tempo em se relacionar com Deus, ele já saiu se relacionando. Gente, tem gente que tem anos de igreja que não tem uma rotina diária de oração, de leitura bíblica, sabe, de uma rotina de jejum, porque não busca relacionamento com o Pai. Às vezes vai orar, às vezes você até entra no quarto, tranca a porta, mas fica pedindo coisa para o Pai. E quarto, não é, ó, entenda, tudo tem um porquê na Bíblia, sim ou não? Não é? Quarto é lugar de pedir coisa, ou quarto é lugar de se aproximar da pessoa? Quarto é lugar de intimidade. Senhor, eu quero o Senhor. Eu preciso do Senhor. Senhor, eu sei que eu não mereço, mas pela graça eu tenho acesso, eu quero usufruir disso. Eu vou aproveitar todo esse acesso que o Senhor me deu, eu quero o Senhor. Meu irmão, e Ele te quer mais do que você quer, Ele vai por mim. Não precisa nem ser por mim, é pela Bíblia mesmo, amém? Dá uma glória a Deus aí. E a obediência, ela completa isso. Salmo 119, versículo 165, diz assim: grande paz tem os que amam a tua lei, para eles não há tropeço. Então, quando você cumpre, sabe, você orou, rapaz, você vai ter uma sensação de paz. Você jejuou, você vai ter uma sensação de paz. Você perdoou, você tem uma sensação de paz, né? Você evangelizou, tudo que a gente tem que fazer vai gerar em você paz, porque é nós nele e as palavras dele em nós. Amém? Imagina que maravilha isso, meu irmão, né? Imagina sua mente guardada pela paz que vem de Deus, e você ter alegria e paz em obedecer o mandamento do Senhor. Gente, que vida próspera, que vida abençoada, que vida frutífera, que vida alegre. Você será como uma árvore plantada na beira do ribeiro. Amém? Outro ponto importante aqui: quem ama a Deus
obedece aos seus mandamentos. Amém? Gente, olha só. Você precisa amar Deus para se relacionar com Ele ou precisa relacionar para amar? Tem que se relacionar para amar. Você está entendendo? A Bíblia diz que nós amamos Ele porque Ele nos amou primeiro. Então, Ele me amou. Né? Eu gosto muito daquele louvor que a gente canta aqui de vez em quando. Ele me ama tanto, me ama tanto. Sabe, isso é poderoso. Quando nós entendemos o significado disso, isso é poderoso. Dentro de nós. Amém? Então, Ele nos amou, nos deu esse acesso. Aí nós usamos esse acesso mesmo sem amá-lo. E nós começamos a ter experiências com Ele. Começamos a ter o quê? Experiências. O que são essas experiências? É como uma isca que Deus te dá para você querer mais. Mas isso começa a vir só após um tempo de perseverança. Porque Deus não conta o início, Deus conta a partir da continuidade. Se vocês continuarem a obedecer os meus ensinamentos, serão de fato meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Então existe um tempo que a gente tem que vencer a inércia, sabe? Às vezes é semanas, às vezes é meses, depende da sua condição espiritual. Às vezes você é uma pessoa muito travada para se relacionar. Aí você vai ter que perseverar por mais tempo, não é verdade? Não é? Uma pessoa tímida, por exemplo. Por que os tímidos não herdarão o reino do céu? O que a timidez impede a gente? De ter um relacionamento profundo com qualquer pessoa. A gente tem medo de falar. A gente tem medo de não sei o quê. A gente tem medo de não sei o quê. A gente tem medo de dizer as coisas. Não é verdade? Não é? Como não tem muita criança no recinto, e os outros tapam o ouvido aí, você sabia que muito marido e mulher tem problema de intimidade sexual porque não conversam sobre como é que gosta e como é que não gosta? Tem medo de dizer, não é assim, eu gosto assim, não é assado. Passa uma vida inteira infeliz. Não é verdade? Os homens geralmente já são meio brutos mesmo, sim ou não? Porque o homem nasceu para ser bruto, meu irmão. Mas as mulheres ensinam eles a não ser tão brutos assim, não é verdade? Não é? A mulher é mais delicada. Aí ninguém fala nada com ninguém. E às vezes não dá certo, fica até bravo um com o outro. Isso não acontece com vocês, óbvio, né? Não, com ninguém. Cara, vai. Né? A pessoa, né, em vez de falar, empurra e puxa muito, e já dá. Já vira MMA, meu irmão. Tem gente que sai até com a orelha ralada depois. Rapaz, olha só. Gente, não dá para ter uma conversa? Dá ou não dá? Olha, eu não gosto assim, eu gosto assado. Acabou o problema. Gente, um tímido não consegue ter relacionamento transparente, profundo com ninguém. Não consegue se abrir, não sabe? E um tímido se sente muito invadido. Você está me entendendo? Um tímido se sente muito o quê? Quando alguém pergunta alguma coisa, ô irmão, como é que tá? Ah, estou bem. Tem certeza? Está meio esquisito. Não, já falei que eu estou bem. Já fecha a cara. Que fica perguntando? O que quer saber da vida dos outros? Não é verdade? A gente está ali preocupado, quer ajudar o irmão. Já fecha a cara. Não é verdade? Imagina se você casa com uma mulher assim, meu irmão, e não bota a mão que eu não estou bem. Aí você está enrolado, meu irmão. Está doido. O sangue de Jesus tem poder, não é verdade? Né? A timidez impede relacionamento, gente. Nós temos que sentir a vontade com o Senhor. Você sabe uma coisa que me impediu o meu relacionamento com o Espírito Santo durante um bom tempo no início? Eu tinha um colega que era testemunho de Jeová. E o cara falava todo dia na minha cabeça. Todo dia na minha cabeça. Um dia ele estava inspirado e falou para mim, César, quero dizer uma coisa. Eu falei, fala, eu não frequentava igreja, eu sou de origem de família evangélica, mas quando eu era muito criança, meus pais saíram da igreja e eu voltei para a igreja com 25 anos. Então eu cresci fora da igreja. Aí esse cara, um dia falou, sabe esse negócio de falar em língua estranha, dos evangélicos? Eu falei, sei, né? Eu já vi mãe falar língua estranha em casa, meu avô já falou língua estranha em casa. Né? Ele falou, é demônio. Eu falei, sério, cara, é demônio.
E se tu estiver orando assim e sentir uma sensação, sentir arrepio também é demônio. Cara, um dia eu estou no meu quarto orando. Eu estava orando. Logo, sei lá, eu tinha meses de convertido, estava orando na beira da cama, não tinha me libertado da cama, então orar na beira da cama. Entendeu? E daqui a pouco eu comecei a sentir uma sensação. Cara, e na hora que eu comecei a sentir uma sensação, veio esse cara me falando, sentir qualquer sensação é demônio. Cara, eu me travei. O que eu fiz? Eu me travei. Eu nunca falei isso para ninguém, eu fiquei travado. Sabe, eu senti uma sensação, eu ficava com medo, porque eu achava que era demônio. Um dia, eu meditando a Escritura Sagrada, e eu li aquele texto. Vocês, mesmo sendo maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos. Quanto mais eu, que sou bom, não darei o Espírito àqueles que pedirem. Eu falei, nossa, Deus, cara. E sabe o que o Espírito Santo me dentro de mim? Se tu orar e pedir por mim ao Pai, tenha certeza que não é demônio que vem, é Ele. Ele manda o Espírito, porque Ele prometeu que Ele dá o Espírito a quem Ele pede. Eu demorei 4 anos por causa desse infeliz, desse meu colega aí, para falar em língua estranha. Cada vez que eu sentia uma coisa, vinha a voz dele na minha mente, era o diabo que me lembrava. Você está entendendo? Nós temos que buscar esse relacionamento com o Pai, amém? Então quem ama obedece os seus mandamentos. João 14,15 fala assim, Jesus promete o Espírito Santo, ele fala assim, Jesus continuou, se vocês me amam, obedeçam aos meus mandamentos. Então conforme, sabe, eu me relaciono com Deus, Deus vai dando essas experiências para me chamar a atenção, e a gente vai mais, até que a gente consegue estabelecer um vínculo, o quê? Um vínculo permanente com Ele. Aí nós começamos a amá-lo, e conforme nós o amamos, a nossa capacidade em obedecer os mandamentos, ele vai aumentando. Por quê? Porque, gente, o que fazia inimizade entre nós e a lei era o pecado, mas Jesus, ele condenou o pecado na natureza humana. Ele tirou esse problema nele, ele tira esse problema, essa resistência que nós temos ao mandamento. Seu problema não é que você resiste ao mandamento, é porque você resiste a Deus. Você não consegue obedecer ao mandamento, porque você não se permite ter essas experiências para Ele te atrair. Sabe, o Senhor, Ele é romântico. O que Ele é? Ele fala assim, eu vou levar minha noiva para o deserto, e lá eu vou falar dela do meu amor. Às vezes ele te coloca nessas condições difíceis da vida, seus desertos da vida, para você buscar Ele. Porque lá Ele quer te falar do amor, mas é na terra prometida que você vive esse amor, amém? Dá uma glória a Deus aí. 1 João 5, do 1 ao 13, diz assim, todos aqueles que creem em Jesus, todos aqueles que creem que Jesus é o Messias, quem crê? São filhos de Deus. E quem ama um pai, ama também os filhos desse pai. Nós sabemos que amamos os filhos de Deus quando amamos a Deus e obedecemos aos seus mandamentos. Então olha só, o relacionamento com Deus, além de fazer você amar o mandamento, vai fazer também você amar as pessoas. Toda pessoa que tem, você vai ver, toda pessoa que tem muito problema com obedecer mandamento, ela tem muito problema de relacionamento com os outros também. São duas coisas que andam juntas, amém? Eu tenho muito problema com os outros, eu tenho problema com o mandamento. Eu tenho problema com o mandamento, eu tenho problema com os outros. Mas na verdade meu problema não é nem com o mandamento, nem com os outros, é porque eu não estou me deixando atrair pelo Senhor, amém? Que quem ama a Deus ama o mandamento, e quem ama o Pai ama os filhos do Pai, não é? Nós sabemos que amamos os filhos de Deus quando amamos a Deus e obedecemos os seus mandamentos. Nós sabemos que amamos os filhos de Deus quando amamos a Deus e obedecemos os seus mandamentos. Aqui o Senhor está dizendo uma coisa muito importante para a gente, não é o foco da mensagem, mas só para você entender. Qual é a grande prova de amor que a gente dá para os outros? Obedecer o mandamento dele.
Uma prova de amor que você dá pelas pessoas que você ama, seja quem Deus quer que você seja para ela. Obedeça os mandamentos. Às vezes ela vai ficar até contrariada, mas obedeça igual. Amém? Pois amar a Deus é obedecer aos seus mandamentos, e os seus mandamentos não são difíceis de obedecer. Antes de ter esse discernimento que eu tenho hoje, que eu já tenho algum tempo, inclusive, eu li esse versículo que eu entrava em conflito. Eu falava assim, mas como que não é difícil? Pensa numa coisa difícil, que era perdoar para mim antes. Pensa numa coisa difícil, que era manter em santidade. Eu tinha que me espremer todinho. É porque eu não entendi essa dinâmica da graça. Eu não entendi essa dinâmica desse relacionamento com Deus que me preenche e que me dá essa condição. Pois amar a Deus é obedecer aos seus mandamentos, e os seus mandamentos não são difíceis de obedecer. Agora, a paz também é consequência de uma vitória. Sim ou não? A paz falsa é consequência de uma rendição, não é verdade? A rendição acaba o conflito sem te dar paz. É a paz enganosa, é a paz falsa, quando você desiste, quando você abandona, quando você deixa de lado. Mas a paz verdadeira é aquela paz que é a consequência de uma vitória. Não há paz sem guerra, não é? Sabe aquele jargão do Woodstock, que é um jargão comunista, que fala assim, não faça guerra, faça amor, não é? Aí virava uma suruba aquele negócio lá que eles faziam lá. Uma desgraça, uma imoralidade terrível que gera mais conflito no mundo ainda. Toda paz é consequência de uma guerra vencida. Sim ou não? Quem não quer vencer as batalhas não terá paz. Mas até isso o relacionamento com Deus nos dá a condição de vencer. E a paz, essa paz que excede todo o entendimento, essa paz que guarda o seu coração e a sua mente, além de, quando você tem um relacionamento com Deus, Ele te capacita a amar os mandamentos, Ele te capacita a amar o próximo, mas Ele te capacita outra coisa também importante, Ele te capacita a vencer o mundo. Esse é um outro aspecto da paz. 1 João 5, do 1 ao 5, fala assim, todos aqueles que creem que Jesus é o Messias são filhos de Deus. Quem ama um pai, ama também os filhos desse pai. Já li isso, né? Vou lá pro 3. Pois amar a Deus é obedecer aos seus mandamentos, e os seus mandamentos não são difíceis de obedecer. Por quê? Porque todo filho de Deus pode vencer o mundo. Então, o que ele está dizendo aqui? Olha só, quem não ama a Deus, porque não ama a Deus, ama o mundo, não é verdade? Sim ou não? Porque não existe não amar. Ou se você não ama a Deus, você ama quem? Você ama o mundo. E se você ama o mundo, se você ama alguém mal, você conhece alguém? Você conhece alguém que tem pessoas que sabem que elas conseguem amar pessoas que não valem nada. Pessoas que são só uma desgraça na vida delas, não é verdade? Tem até uma música, as pessoas vendo isso, eles fizeram aquela música, né? Você não vale nada, mas eu gosto de você. Você não vale nada, mas eu gosto de você. Né, André? Tudo que eu queria era saber o porquê. Irmão, essa é uma pessoa derrotada. Uma pessoa que ama aquilo que faz mal para ela. Que ama aquilo que destrói ela, que ama aquilo que a escraviza, que ama aquilo que tira dela tudo, que suga ela, é um sanguessuga. Tem pessoas que são escravas. Tem uma síndrome aí, esqueci o nome da síndrome, é síndrome de Estocolmo, que é uma pessoa que se apaixona pela pessoa que fez mal para ela. Por exemplo, você foi raptado, a pessoa te raptou, a pessoa te judiou, e daqui a pouco você aposta em liberdade e você está apaixonado pelo raptador. É uma síndrome, é uma doença da alma isso. Síndrome de Estocolmo.
alguém que te faz mal, alguém que abusa de ti, não é? Tem pessoas que elas vivem nessa síndrome, ela só submete a um líder se ele for um líder autoritário. Eu quero alguém que mande em mim mesmo, gosto de ser mandado, se não for brabão não é de Deus. Tem gente que pensa assim, você está entendendo? É a síndrome de Estocolmo, né? Gente, isso é uma doença da alma, isso é um problema, sim ou não? E a pior síndrome de Estocolmo é quando a gente ama o mundo, porque o mundo é uma desgraça, irmão. O mundo é o vale da sombra e da morte. Então, o Senhor está dizendo que, ei, quem não me ama, ama o mundo. E porque ama o mundo, não venceu o mundo. E porque não venceu o mundo, não consegue obedecer os meus mandamentos. O tanto que você consegue obedecer revela o tanto da sua vitória sobre o mundo. E o tanto que você não consegue obedecer revela o tanto da sua derrota. Você é derrotado pelo mundo. Ainda vive no império das trevas. Ainda é dominado pela escuridão. Ainda é atingido no vale da sombra e da morte. Porque a paz não guarda a mente e nem o coração. Os dardos inflamados do diabo têm acesso aos seus pensamentos, têm acesso aos seus sentimentos. A paz é um componente da fé. A liga que é usada para fazer o escudo da fé tem paz na composição. Você está entendendo? Porque todo filho de Deus pode vencer o mundo, assim como a nossa fé conseguimos a vitória sobre o mundo. Quem pode vencer o mundo? Somente aquele que crê que Jesus Cristo é Filho de Deus. Por que só quem crê que Jesus Cristo é Filho de Deus pode vencer o mundo? Aqui não diz que vai, aqui diz que pode. A Bíblia te garante que você vai vencer o mundo? Ela diz que você pode. Por quê? Porque a graça que Deus te dá não é a garantia que você vai se aproximar dele. Mas se você se aproximar dele, exercendo o direito de filho. Qual o direito de filho? Intimidade com o Pai. Presença do Pai, ou na verdade, colo do Pai. Se você exercer esse direito, você vence o mundo. Porque só se vence o mundo na condição de filho. Só se vive como filho perto do Pai. E só podemos estar perto do Pai por causa da graça, poderosa graça, maravilhosa graça, inigualável graça, que nos alcançou. Esse é o segundo benefício. A paz estabelece um tempo de construção na sua vida. Porque nada se constrói em tempos de guerra. Mas em tempos de paz, uma nação prospera, estradas são construídas, casas, prédios, é ou não é verdade? Imagine a sua vida com uma nação próspera. Uma vida onde as coisas não vão ficar paradas pela metade. Elas serão construídas na sua vida. Lembre-se que além de ser o terreno, você também é o edifício. Amém? Aleluia. Fique de pé no seu lugar. Vamos orar ao Senhor.